Olá, queridos. Queria trazer a você uma mensagem que fala da vida de Abraão, e eu intitulei essa mensagem de Abraão, uma fé provada e aprovada. O texto no qual eu queria me basear é Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Meus queridos, este é o teste mais difícil do chamado pai da fé, Abraão. Muita gente esquece que, embora Abraão seja considerado o pai da fé, ele também foi filho da dúvida, porque nós não podemos desnaturalizar ou desumanizar os personagens bíblicos. Muitos deles tiveram imperfeições grandes até. Abraão, por exemplo, mentiu, nós sabemos disso pela palavra de Deus. Também temos Davi, que, embora sendo chamado segundo o coração de Deus, é alguém que cometeu um adultério e também indiretamente um homicídio. Tudo isso nos leva a pensar que esses homens ou esses personagens bíblicos, como diz Tiago 5,17, eram semelhantes a nós humanos, em tudo semelhante a nós humanos. Contudo, ainda que assim seja, nós não podemos deixar de considerar todo um processo de Deus na vida deles, ao ponto deles terem uma vida, uma espiritualidade, uma fé amadurecida. É o caso de Abraão. Abraão não passou por esse único teste que nós vemos aqui no texto, no qual fala que ele foi provado para entregar o seu próprio filho. Obviamente que Deus não queria Isaque, Deus queria o coração de Abraão, e a prova seria aquela, e Deus nunca iria permitir um sacrifício humano. Mas o teste não era para Deus, o teste era para Abraão. Mas eu quero que vocês entendam, e isso aqui é importante, que antes desse grande teste, Deus fez outros testes com Abraão. E é isso que é importante sabermos. A fé, ela passa por um processo de amadurecimento. Inclusive, não podemos descartar a própria dúvida. Abraão é a prova do que eu estou dizendo, uma vez que, ainda que Deus prometesse ele tantos grandes projetos, no reino de Deus, ele duvidou. Também a sua esposa teve um filho com a empregada Agar, chamado Ismael, que não era realmente a vontade ideal de Deus. No entanto, eu quero começar com o primeiro teste da fé de Abraão. O primeiro teste da fé de Abraão, que pode ser o meu e o seu, o primeiro teste da nossa fé é o que eu chamo de teste da decisão. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Decisão é uma palavra interessante porque ela diz decisão de ruptura. Toda decisão vai demandar de você escolha. Se você escolhe o bem, obviamente você estará rejeitando o mal. Então, nesse contexto, Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tinha que romper com seu passado, com a sua religião, até mesmo com a sua família, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Assim como Deus chama para aqueles que querem seguir a Cristo, Jesus diz isso claramente, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitos se propuseram a seguir Jesus, mas não aceitaram as exigências do discipulado. Jesus mesmo disse, alguém queria segui-lo, disse, eu
quero segui-lo, mas deixa primeiro sepultar o meu pai. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Na realidade, muitos outros se propuseram a fazer o mesmo, mas Jesus disse que não negociaria o discipulado. Outro segundo teste que Abraão passou, e importante também, é o teste do tempo. Toda fé em Deus vai passar pelo teste do tempo. Mas uma certeza podemos ter: passará céu e terra, mas a palavra do Senhor se cumprirá na nossa vida. E o tempo vai passando e muitas vezes ficamos angustiados. Não foi diferente com Abraão, mas é claro que ele esperou muito tempo, se formos considerar. Deus prometeu a ele com 75 anos, Deus prometeu a ele que ele teria um filho, uma grande nação, mas ele olhava para sua esposa, ela não engravidava, e provavelmente isso trazia preocupações para ele, com toda certeza, né? Mas Deus disse para ele que cumpriria a promessa, como de fato cumpriu. E é isso que eu quero te dizer nesta mensagem. Passará céu e terra, muitos minutos, segundos, meses, mas Deus não deixará de cumprir a sua promessa na sua vida e na minha. O terceiro teste, que eu chamo aqui teste do amor a Deus, talvez o mais difícil para Abraão e talvez seria o mais difícil para qualquer um de nós. Abraão, ele orou a Deus para que tivesse um filho e Deus o deu. No entanto, parece que Abraão fez de Isaac o centro da sua vida. Eu quero te dizer isso, meu amado, porque quando Deus diz: me dê o teu único filho a quem tu amas, Deus está fazendo um teste com Abraão. E muitas vezes na minha vida e na sua, bênçãos pode se transformar em maldição quando Deus não é o primeiro lugar na sua vida. Olha, não há nada de errado de querer ter um filho, pelo contrário, é bênção. Não há nada de errado você querer ter sua casa própria, ter o seu negócio. O que é errado é quando Deus te der tudo isso, você não fazer dele o centro da sua vida e colocá-lo em primeiro lugar. Então o problema não são os bens que Deus distribui ou dá a nós. Ele tem poder para fazer isso, tem poder para realizar milagres, tem poder para curar. O problema é quando nós fazemos dessas coisas que são apenas meios, nós fazemos delas fim em si mesmo. E isso traz não só um desvio de propósito na minha vida e na sua, mas nós perdemos as verdadeiras prioridades. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não manda buscar as demais coisas primeiro, mas buscar a Deus primeiro, e as demais serão acrescentadas. Que Deus coloque em nós forças para vencermos todos esses testes. O teste da decisão, o teste do tempo e o teste do amor a Ele. Você ama mais a Deus do que todas as outras coisas? Afinal de contas, o mandamento maior que Jesus disse que devemos seguir é este: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E que Deus nos abençoe. Amém.